Mateus 18, análise sintática e orgânica do texto. V. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior? Ele colocou o menino e aí nós vamos descer para avançar. Aí ele diz que as pessoas precisam se tornar humildes, como esse menino. Olha só, versículo 5. Ele está falando em humildade. Aí ele fala sobre pedras de tropeço, para não escandalizar nenhum dos simples pequeninos, até que ele chega no versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, olha como ele é de ordem, repreende-o, só vocês dois. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. A maledicência é pecado para a morte. Não se resolve isso publicamente em lugar nenhum, nem para os outros, é entre os dois. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Raramente chega nesse ponto, mas pode chegar. Mais raramente ainda, se não escutar as testemunhas, então a igreja, o corpo é informado. E se não escuta a congregação dos gentios, você deve considerar essa pessoa como alguém que é contenciosa. Está motivada por outras coisas. Não quer unidade, não quer perdão. Aí ele vai dizer que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Então Pedro se aproxima e diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Sem misticismo, sem numerologia. Eu vi vários materiais hoje na internet absurdos. Pai, Filho, Espírito Santo. E os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, representam o número 7. Por favor. Sites grandes, conceituados sobre teologia. Que besterol, gente. 7 é um número de plenitude, sim, mas sem bobeira. Sem trindade, sem 3 pessoas. Até o meu companheiro de evangelho, Mário Persona, né, falando sobre os números, o que significam, não precisa de numerologia. A verdade é que 70 vezes 7, o que ele está dizendo é que você deve perdoar todas as vezes possíveis. Toda vez que surgir um erro de alguém contra ti, pague aquela dívida. Porque se você cometer pecha e quiser se vingar, a tua matemática vai para o negativo. Eu vou mostrar já o que vai acontecer com você se você fizer isso. Presta bem atenção. Primeiro vamos terminar aqui a leitura. Pois o reino de Deus, dos céus, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Sobre isso daqui eu não vou ler. Eu vou colocar um pequeno filme que não tem direitos autorais, por isso vou poder colocar. Mas antes de colocar esse filme, que basicamente se traduz em: alguém devia R$1 milhão e foi perdoado, mas esganou seu irmão.
ameaçou seu irmão por causa de 10 reais. Um absurdo. Essa é a matemática de Deus. Senhor, quando te vimos com fome, quando te vimos preso, quando fazemos ao próximo, fazemos a ele. Qualquer coisa de bem, de bom que faça a um dos pequeninos semelhantes, veja bem, você faz a ele. Eu disse isso no vídeo sobre o pecado, assista, agora veja aqui. Você vai chegar lá, como é que você vai ser julgado? Não se preocupe com a tua aparência, tá? Não se preocupe com o teu histórico, o teu currículo religioso. Não se preocupe como você vai se portar. Nada disso vai ter valor. Não adianta olhar para ele com cara de doçura, de ternura, de amor, com lágrimas. Não adianta querer ganhar o coração dele ali. Porque ali, como juiz, no teu pós-morte, meu irmão, vou te dizer a verdade. A matemática vai ter que fechar. A matemática vai ter que fechar. Presta bem atenção. Se você é uma pessoa que já cometeu ou comete atrocidades contra o semelhante, engana, trapaça, mente, levanta calúnias, difamações, mentiras. Se você já fez N coisas relacionadas e correlacionadas às obras da carne, as suas obras, quais são suas obras? Obras da carne. Pecados para a morte, imoralidade sexual, ódio, cólera, sabe? N situações de erros graves. Eu não estou falando nem de erros médios, não. Eu não estou falando de rata, peste. Eu estou falando de Avon, pecados deliberados. E você está confiante no sangue e na graça. Grande equívoco seu. Se você tem esses pecados graves, representados por esse círculo que eu estou colocando aqui, o que vai fechar, meu irmão, tá? O que vai fechar na matemática final, o que vai fechar no total, no igual, é o que você fez para o teu semelhante. Eu vou ler Mateus 7, Apocalipse 20, 1 João 4, Mateus 5. Quando eu chegar em Mateus 5, eu vou voltar a falar nisso. O que? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo mal contra vós. Que lindo isso. Todo mal. Sabe o que é isso? É a grande oportunidade de você ser salvo. Naquele dia, ele não vai julgar por ele, ele vai julgar por você. Apenas se a matemática bater ou não bater, saldo positivo ou negativo, ele só assina, meu irmão. E a sentença é proferida. Sentença essa que já na abertura do grande trono branco, é o único julgamento que já na sua abertura sabemos o resultado, porque os salvos estarão à sua direita. E a verdade é que se você não tiver à direita, é porque não fechou a tua matemática. Sabe o que aconteceu? Você cometeu pecados para a morte, pecados Avon deliberados, erros deliberados, pensados, planejados, pessoas que maquinam o mal, que se vingam. Pessoas assim, que fazem maus para o semelhante sem nenhum temor, pudor, sem nenhuma consciência. Vocês estarão ali
E por mais que vocês tenham saído do sistema, dado muitos donativos e feito tudo que tinha para fazer, o que vocês fizeram por semelhança, vocês fizeram a Deus. E não tem jeito. Não vai bater a conta, não vai fechar. Saldo negativo, perdição por uma eternidade. Perdição. Agora, se você estiver do lado direito, por que que você merece estar ali? Em primeiro lugar, suprassumo pelo sangue de Jesus. Porque por mais que fizesse o certo, sem o sangue não seríamos salvos. Mas o pessoal está esquecendo de explicar, de ensinar, de pregar, de vaticinar, de vociferar a parte B. Tudo é equilíbrio, dois lados. Está esquecendo a outra parte. Não é só graça, graça não. De graça, 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 o Geena vai encher de perdidos e condenados. Porque a graça só pode ser derramada em cima daquele que reconhece o seu erro e que, como diz na oração do Pai Nosso, perdoou ao seu semelhante. Então, quando eu for ler Mateus 5 daqui a pouco, que eu disser: bem-aventurados sois vós quando vos fizerem mal. Sabe você aí que está sofrendo uma calúnia, uma injúria, uma difamação? Eu já fui vítima e sou, muitas vezes fui. Coisas assim escandalosas, absurdas, pessoas que te abandonam, te deixam depois de tudo que você fez, por mentiras, por coisas horrorosas, sem palavras, sem nexo, sem sentido, sem resultado, sem explicação. Sabe essa dor que você sente da injustiça, do que te fizeram? É a grande oportunidade que você tem de ter saldo positivo. Porque isso que te fizeram, quanto maior for a atrocidade que te fizeram, publicamente, sabe, humilharam você. Então, aproveite a partir de hoje, quando isso acontecer, e não cometa pecha, não se vingue, não faça absolutamente nada, esqueça isso. Perdoe isso, perdonare essa dívida contra você. Estão te devendo? Perdoe essa dívida. Faça como o teu Salvador fez. Perdoe. Tetelestai para eles também. Tetelestai para aqueles que me fizeram, não importa o mal. E quanto maior o mal que te fizerem, melhor. Porque se você tiver a capacidade, vai ter a partir desse vídeo, porque aquele que está me ouvindo até agora com calma, paciência, sem preconceito, vai aprender uma coisa que vai mudar a tua vida. Porque o Evangelho transforma a vida. A vida vai no profundo e transforma a vida. Hoje, e a partir de hoje, todo o mal que te fizerem, quanto maior for, você vai exultar, você vai glorificar, você vai agradecer a Deus, porque eis a tua oportunidade de salvação ali. As pessoas olham para a cruz, as pessoas olham para o sangue, as pessoas olham para os dias de Jesus, de dor e sofrimento. Desde a oração, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, até a ressurreição. As pessoas olham para esses dias como se da Páscoa viesse a graça, mas a graça vem também das suas ações, e isso não é ensinado. Se você não perdoar os teus semelhantes, principalmente próximos, não tem salvação para você, não tem graça para você. Esqueça a graça. Veja bem, fizeram mal contra você, é muito forte. Essa é a oportunidade de você não se vingar. Não se vingar, não pecha. Perdoa, esquece.
E ainda tem a capacidade de saber que se essa pessoa que te fez o mal estiver lá nas bodas do Cordeiro, na grande ceia, sentado na mesa do teu lado, ou próximo de você, você não terá nenhum problema com isso. Essas pessoas que te fizeram mal, diga para si mesmo agora, seja sincero. Algum problema de tê-las contigo lá na eternidade? Se a resposta é sim, você está precisando, hoje, mudar seus conceitos. Se a resposta é não, muito bem, agora entenda. Você não tem nenhum problema em tê-la na eternidade, você esqueceu isso. Mas você se vingou aqui na terra. Aquele que te fez o mal, você fez o mal em dobro para ele ou no mesmo tamanho. Meu irmão, tua conta está negativa. Para os teus erros não haverá perdão. O reino dos céus tem matemática. E a tua matemática não vai fechar. Alguém vai dizer, mas se não fechar a matemática, vem o sangue de Jesus. Não, isso é contraproducente. Isso é incoerente. Isso seria uma pregação de Satanás. Dizer que através da graça posso fazer o que eu quiser? De maneira nenhuma, disse Paulo. Não usemos da graça para dar ocasião ao mal, à carne, ao erro. Liberdade e irresponsabilidade. Isso é óbvio. Mas não é ensinado isso. Só se fala em graça. Graça. Então quando fizerem um mal para você muito forte, muito grande, e você engolir isso, esquecer isso, perdoar isso, eis a tua grande oportunidade de ter saldo positivo para os teus erros serem perdoados. Jesus está aí? Eu preciso falar com ele, André. Ele está dormindo. Eu tenho que falar com ele. Pedro, Jesus não dorme há dias. E eu acabo de dizer ao povo que vai ter que esperar amanhecer. Eu preciso falar com ele, André. Mestre? Sim, Pedro. Lamento, mestre. Eu sei que está cansado, mas eu lamento acordá-lo. Mas eu preciso lhe perguntar uma coisa. Venha. Sente-se aqui. Por favor, Pedro, fale à vontade. Eu sei que devemos perdoar, mas às vezes... Bem, existem algumas pessoas que... Temos que perdoar a todos, Pedro. Mas quantas vezes, mestre? Quantas vezes devemos perdoar? Era uma vez um homem tolo que tomou dinheiro emprestado do rei. Quando chegou o dia de pagar, ele não conseguiu. Por isso foi levado perante o rei para se explicar. Você me deve uma grande soma em dinheiro, Razor. Grande soma? Eu não sei se posso chamá-la assim. O que o senhor considera uma grande soma? Razor, deixe-me ver. Azir, Azar, Razor, Razor. 10.000 talentos. Isso é o que eu considero uma grande soma. Ah, sim! Agora eu me lembro! 10.000 talentos. Sim, claro, eu posso lhe pagar dentro de 6 meses. Quer dizer, por que eu disse 6 meses? 3 meses. 2.
Um mês. Quando lhe emprestei o dinheiro, Razor, acertamos uma punição se não fosse pago no prazo. Se eu atrasar o pagamento, a minha esposa e filhos serão vendidos como escravos e eu irei para a prisão. Não, por favor, me perdoe, Alteza. Eu suplico, senhor, não me mande pra cadeia. Tenha paciência comigo, senhor. Por favor, tenha piedade, senhor. Por favor. Eu lhe prometo, senhor, eu pagarei tudo, mas não me mande pra prisão. Por favor. Razor, não tenho a intenção de lançar você na prisão. Mas da próxima vez, você tem que cumprir o prometido. Eu vou perdoar a sua dívida. Você não precisa me pagar. Obrigado, Alteza. Obrigado. O senhor é muito bom. Eu não vou me esquecer disto, caro rei. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Vocês podem me soltar agora. Vocês ouviram, rei? Eu não devo nada a ele. Quanto tempo vai ficar fora, Mika? Eu voltarei tão logo a dívida esteja paga. Mas quanto tempo vai levar? Não muito. 3 semanas. Talvez 4. 4 semanas? Papai, você não vai viajar, vai? Venha cá, filho. Está lembrado do ano passado, quando houve uma tempestade e destruiu a lavoura? Sim, tivemos que pedir dinheiro emprestado a um homem. Isso mesmo. O homem foi muito gentil e nos ajudou. E agora é hora de pagar a dívida. Mas eu não tenho como pagar. Por isso terei que ir à cidade ganhar dinheiro. Mas não pode pagar depois? Seu pai fez uma promessa na Raj. E não pode quebrá-la agora. Bem, aí eu disse a ele: Alteza, recuso-me a pagar. Você disse mesmo ao rei? Sim, eu disse. Pagarei quando estiver em condição, e nem um momento antes. E o que ele disse? O que o rei disse? O que você acha que ele disse? Razor, meu amigo, eu perdoo. Você pode ir em paz. Hã? Com licença. Tenho alguns negócios a tratar. Obrigado. Eu creio que isto me pertence. Razor? Enchendo a barriga antes de pagar sua dívida. Estou procurando trabalho, Razor. Eu lhe pagarei tudo, eu prometo. Posso falar com você em particular? Pague tudo o que você me deve. Eu não tenho dinheiro. Me dê um prazo, por favor. Eu lhe pago tudo. E dar prazo? Quem você pensa que eu sou? Por favor, tenha piedade. Eu imploro. Eu ter piedade. Socorro! Por favor, ajudem! Socorro! Por favor, ajudem! Qual o problema aqui? Eu capturei este homem. Ele me deve dinheiro e estava tentando fugir. Esta é a sua assinatura? Sim, mas Você quer apresentar queixa? Eu detesto ter que fazer tal coisa, mas no caso desse homem, acho que não tenho escolha. Venha comigo. Por favor, dê-me só uma chance.
Obrigado. Traga o rasor até aqui. Eu garanto que nunca se viu... o quê? Me dê isso aqui. Nós já fechamos. Queira me desculpar. Não foi nada. Quero dizer, está tudo bem. Rápido! Chamem um médico! Acho que quebrei o braço e... ai, as duas pernas! Meu nariz está sangrando! Eu me sinto fraco! Eu preciso de um médico! Pra onde estão me levando? Me ponham no chão! Eu estou com gripe! Eu sou leproso! É perigoso ficar perto de mim! Cuidado! Fujam para os montes! Lamento que você tenha sido tratado tão mal. Mas você pode ir embora agora. Obrigado, senhor. Por que se recusou a ser piedoso com o pobre homem? Eu precisava do dinheiro, Majestade, para poder lhe pagar. Eu estava querendo dinheiro pro senhor. Eu perdoei a sua dívida. Eu sei, mas eu fiquei tão agradecido. Eu quis lhe compensar. De que outro modo eu mostraria a minha gratidão? Mostraria tendo pena dos outros, como eu tive de você. Não. Não. Me perdoe, Majestade. Por favor, me perdoe. Por favor. Isso não é justo! Eu suplico! Não! Por favor! Casor, meu amigo. Eu gostaria de mostrar misericórdia. Mas como eu posso lhe perdoar se você se recusa a perdoar os outros? Sabe, Pedro, o Pai Celeste é como o rei nesta história. Se não perdoarmos os outros, Ele não nos perdoará. Devemos sempre perdoar, Pedro.
Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que você fizer aqui, paga ali. O texto está falando além da semeadura orgânica nessa terra. Ele está falando da eternidade, do reino dos céus. A mesma medida. Eis a matemática de Deus. Dependendo a medida, é exatamente o teu julgamento, o teu resultado. Agora, Apocalipse 20, nós encontramos no finalzinho. Em breve a gente vai falar sobre milênio. Muito importante, né? Falando em reino dos céus, é importantíssimo esse tema. Vê, a partir do versículo de número 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas. Que graça vai te livrar das coisas escritas nos livros? Que sangue que é que vai te livrar das tuas obras? Veja bem, julgados segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas, repete, obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito foi lançado também. Vê, fogo não é o fogo daqui, é tipológico. É uma consciência que acusará a você pela a culpabilidade eterna. Você se morderá. Vai querer tirar a própria vida, sendo que já não existe mais vida a ser tirada. Vai querer parar aquele sofrimento mental, infernal, da consciência, da culpabilidade, por uma eternidade toda de dor e culpa. Primeira João 4 vai falar a partir do versículo 10 o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a apropriação dos pecados. Ora, temos perdão através dessa apropriação, meus amados? Sim. Temos? Sim. Mas, veja só. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ela é invisível, portanto? Não. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Agora vê lá. Vamos lá para o final. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, afirmativas são peculiares de religiosos.
de pessoas que dizem entender alguma coisa. Eu amo a Deus. Não é isso que todos falam? Pois é, mas odiar seu irmão, fizer mal ao seu irmão, é mentiroso. Olha a classificação. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então Deus é invisível? Não. Ele escolheu ser amado através de quem? Seu irmão. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Da mesma forma que fé sem obras é morta, no resumo dos 2 mandamentos, é impossível amar a Deus se não há amor ao próximo. Não tem como você dizer, eu cumpro o primeiro mandamento, mas não cumpro o segundo. Porque são interligados assim como fé e obras. Não tem como você dizer, eu amo a Deus e não amo meu irmão. Eu estou de bem com Deus, eu vou lá, eu oro, eu choro, eu falo com Ele, está tudo bem. O silêncio dele é o meu aval, está conivente com os meus erros, com os males que eu faço aos meus irmãos. De modo nenhum. A religião ensina que uma é a coisa que você faz para o seu irmão e outra é o que você faz para o teu Deus. A religião ensina que o tratamento que você tem com o teu Deus, com o Pai Celestial, é diferente do tratamento com os irmãos, mas não é. O tratamento que você tem com teus irmãos é o tratamento que você tem a Deus, viu? Agora, para fechar, Mateus 5, como eu havia dito, olha que grande oportunidade que vocês têm de mudar a visão de vocês hoje. Vamos encerrar bem? Olha a grande oportunidade que vocês têm de mudar de vida hoje, de visão, de caminho, modo de ver. Os limpos de coração, os pacificadores, os misericordiosos. Aí chega aqui, ó. Caneta vermelha, porque isso aqui é muito importante. Mas muito. Bem-aventurados, felizes, os que sofrem perseguição. E não é só isso daqui não. Vocês sabem que esse tipo de texto foi falado por Paulo e pelo próprio Messias muitas vezes de outras formas. Mas eu vou citar esse daqui por conta do tempo. Os que sofrem perseguição por causa da justiça são injustiçados, porque querem um mundo justo, querem as coisas corretas, éticas, certas, morais, honestas. Deles é o reino do quê? Está falando de reino dos céus. Felizes também sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo vocês, mentindo, disserem todo mal contra vós. Todo mal contra vós, por conta do Evangelho. Exultai e alegrai-vos. Esse é o sentimento que você diz que tinha até hoje, mas vai passar a ter depois do programa de hoje. Porque é grande a vossa recompensa, pagamento nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o que salvou os profetas? O perdão. Se você assistir vídeos documentários de EQM, experiência de quase morte, você vai ver que o que é imputado, o que fica em comum em 1000 registros de experiência de quase morte, de pessoas que foram até ali e voltaram, as pessoas que tiveram contato com uma possível, um efêmero momento de pós-morte, todas registram a importância do amor e do perdão. Vê.
quando alguém fizer o mal para você de hoje em diante, quanto maior for esse mal, a injúria, a difamação, calúnia, perseguição, se você não se vingar, se você guardar isso para si, esquecer, deixar a pessoa com seus erros, sua ignorância, sua maldade, se você deixar isso para trás, tiver essa aptidão de deixar e não se vingar, e não pagar mal com o mal, mas o mal com o bem, ou pelo menos neutro, não fazer nada, absolutamente nenhuma palavra escrita, digitada, nenhuma ação, nenhuma malignidade, nenhum pensamento vingativo, você está ganhando saldo positivo, viu? Saldo positivo para você. Agora, cada vez que você se vinga de algo que alguém fez para você, saldo negativo para você. Não há graça, não há sangue, não há tetelestai que pague suas dívidas. Você chegará lá com saldo negativo. Quer ser salvo? Quer herdar o reino dos céus? Quer herdar o reino dos céus? Então, o favor imerecido, antes que alguém me refute ignorantemente, o favor imerecido, essa graça, só vai vir sobre nós se a tua parte foi feita. A parte dele está feita, do nosso Salvador. Não merecíamos ser salvos nem sendo bons, porque o homem em si não é bom. Mas ele pode ter menos erros, menos pecado. Essa purificação diante dele, esse perdão de nossos erros, está condicionado ao perdão que damos aos nossos semelhantes. Fizeram mal para você, eis a oportunidade de salvação, de libertação. Eis a oportunidade de purificação. Você que teve um histórico e ainda hoje, com muitos erros, consciência pesada, muito temor no coração. Homem, por exemplo, como Davi, que errou tantas vezes. Por que Davi foi alcançado com salvação? Porque Davi não se vingava. Davi tinha um coração que agradava muito ao nosso Criador, justamente por conta que ele teve muitos inimigos. Lembra do Salmo 91? Muitos inimigos. E faziam muitos males para ele. Mas ele guardava isso, esquecia isso e não retribuía. Eis a tua oportunidade de saldo positivo de salvação. Mas quem me ouviu até agora, eu tenho certeza, é mudança de hábito. Qualquer mal que vier a você, virá, porque a igreja é cheia de males. Terceira epístola de João diz que tinha um cidadão lá que falava mal, malícias inclusive. Paulo era esbofeteado por falsos irmãos. Então isso dentro da igreja sempre vai ter, com seres humanos, na vida, no cotidiano, sempre vai ter. Toda vez a partir de hoje que alguém fizer um mal a você, exulte, se alegre. É a tua oportunidade de perdão e de salvação. Certo? Quer a graça de Deus sobre você? Quer o cálice de Deus, o tetelestai? Pois bem, perdoe as pessoas que te fazem mal. O programa O Evangelho é todo dia 9h30 da noite, divulgue. E esse programa se chama O Evangelho porque o que realmente importa é que quando fizerem os maiores males contra você, você não se vingue para ter saldo positivo lá na balança do juízo final.